Vamos dar início ao quarto episódio da websérie Gestão de Pequenos Negócios na Prática, uma iniciativa da Hiper com o apoio do Sebrae, para ajudar você, pequeno empreendedor, a conhecer melhor as práticas de gestão, de vendas, estoque, finanças. E o assunto de hoje é documentos fiscais. Além disso, tem o quinto episódio que é sobre meios de pagamento. No episódio de hoje eu estou com o Luiz, que é um consultor do Sebrae. Obrigado, Luiz, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente e trazer conteúdo para a nossa base de clientes e entusiastas. Boa tarde, Tiago. Obrigado pelo convite. Meu nome é Luiz Carlos de Souza, contador, formado pela USC, já há 20 e tantos anos. Maravilha, então tem conhecimento suficiente aí para nos ajudar. Bastante. Vamos falar um pouco sobre a legislação, as obrigatoriedades, quem precisa emitir, o que precisa emitir, é cupom, é nota, quais são as diferenças de tudo isso e quais são os objetivos finais aí da emissão do documento, mas tem coisa boa, tem oportunidades aí por estar aderente à legislação e tudo mais. Então vamos começar aqui falando o porquê. Por que eu tenho que emitir documento fiscal? De onde é que veio isso? Por que o lojista precisa emitir cupom, emitir nota fiscal? De onde é que saiu tudo isso daí? Bom, Tiago, existe uma organização, a gente vive num mundo burocrático, papel, documento. Antigamente era tudo em papel e esse documento surgiu para poder organizar a casa, assim como a gente tem a certidão de nascimento, CPF, nós temos que ter um documento dizendo que nós estamos comprando e comprovar para o fisco que eu vendi aquele produto e qual foi o valor através desse documento. Então, foi-se criado as notas fiscais de serviço, de consumidor, de prestação de serviço, etc. Então, realmente para poder organizar e para o fisco poder fiscalizar essa empresa e a gente poder ter o controle nosso de quanto nós ganhamos, de quanto nós temos de receita para pagar as nossas despesas da nossa empresa. Legal. Então, o objetivo número 1 é a gente poder ser fiscalizado de uma maneira organizada pelo governo, uma maneira organizada de prestar contas com o governo. Impostos. O objetivo é esse aí, a prestação de contas. Muita gente não gosta sobre a nota, existem algumas entidades que não emitem, mas a situação é que isso é para ter o controle. Se não houvesse a falta de emissão de nota, não haveria a fiscalização. Não haveria cada vez mais travas. Cada vez mais travas, justamente. Uma coisa vai puxando a outra. Uhum. Perfeito. E a legislação, então, você citou antes ali alguns tipos de documento. A legislação prevê a nota fiscal, mais no mundo do varejo é a nota fiscal e o cupom, mas existem alguns tipos, nota de serviço. Conta um pouco para a gente sobre isso. Nós temos no transporte a nota, o CTE, que é transporte, CTC, conhecimento de transporte. Tem a nota fiscal eletrônica, que antigamente era a nota D1, série A, B, Uhum. Então, a nota fiscal eletrônica, que foi criada em 2006. Temos a nota de serviço, que é a NFS-E, sempre o E que é o tracinho de eletrônica, Uhum. São os tipos de notas fiscais que a gente tem no mercado, que são para controlar e emitir esse controle. Perfeito. Então, essa primeira família de documentos fiscais, ela era aquela impressa, muitas vezes na máquina de escrever ou à mão mesmo. Isso. E agora que tem o tracinho E, vira um documento eletrônico que é emitido através de um software e tal, que é um pouco do nosso mundo e do nosso dia a dia lá na IPA. Para os mais antigos, existia a nota com carbono, a pessoa ia lá, ela usava a mão, sujava e, enfim, a nota eletrônica que não traz todo esse sujeito. E até é ecológica, que você não precisa imprimir. Você vai em algumas lojas, inclusive, e já nem te dão mais o documento, você recebe ela por e-mail. E guarda numa caixa eletrônica lá. Perfeito, maravilha. É um sinal de evolução também. E acho que muita coisa ficou mais fácil de se fazer e talvez muito mais pessoas começaram a aderir à emissão do documento de maneira espontânea, sem precisar da pressão do Isso, justamente, ficou mais fácil. Realmente, no passado era mais difícil, a pessoa não tinha tempo, legal. E hoje você, com um clique, faz uma nota. Muitas vezes a nota sai de maneira fácil. Se tiver o sistema prontinho. Perfeito. E quem precisa emitir? Todo mundo precisa emitir? Se eu vou abrir uma loja hoje, eu sou obrigado a emitir o quê? Quais são os tracinhos aí
eu preciso emitir? Então, no comércio, né, então existe a situação de prestação de serviço e de comércio, né? Então, na prestação de serviço, no comércio, que é a venda de produto, no varejo e no atacado. Então, a venda do produto, todas as empresas, com exceção de algumas regras, devem emitir a nota fiscal, tanto no serviço quanto no comércio. Com exceção de algumas situações, por exemplo, o cara faz trabalho de locação de materiais, mesa, essas empresas de locação não têm nota fiscal, aí é um recibo, né? Ou alguma coisa criada por eles, né? Então são algumas situações que não são obrigados. Na sua maioria, todas estão obrigadas. Legal. O pedágio é um que não emite o cupom também. Pedágio, justamente. O ônibus, quando você compra o ticket lá para viajar, não é obrigado também, justamente. Mas o varejo, praticamente todo mundo é o varejo. E existe algumas isenções, uma legislação particular de cada estado que até um certo nível de faturamento não é obrigado a emitir o cupom eletrônico ou a nota eletrônica. Está isento disso ou não? Como é que funciona? O que acontece é o seguinte, até 120 mil no nosso estado, e cada estado tem o seu limite, mas a maioria em Santa Catarina até 120 mil, você não está obrigado a ter o cupom fiscal. Então você deve emitir a nota D1, que é aquele cupomzinho pequeno que você preenche a mão, né? No restaurante, em mercado, alguns lugares que não ultrapassou a sua nota, o valor total de faturamento de 120 mil no ano. Aí ele não está obrigado a emitir o ECF. Por opção ele pode fazer, né? Acima disso aí ele está obrigado a emitir a nota fiscal, o cupom fiscal. Legal, então aquele varejo que ainda é pequeno, está começando, pode se beneficiar desse incentivo. É importante consultar a contabilidade para entender como que é a lei em cada um dos estados, e quem está ouvindo a gente são pessoas de todo o Brasil. Em Santa Catarina, como o Luiz falou, é 120 mil, a partir disso é obrigado a ter uma impressora de cupom fiscal para poder emitir, né? Isso. E sobre cupom fiscal eu quero falar agora. A gente tem aí alguns sabores, vamos chamar assim, alguns tipos de tecnologia de cupom fiscal a nível Brasil. Então, em Santa Catarina ainda é o ECF, que é o emissor de cupom fiscal, que é o cupom fiscal, aquela impressora um pouco mais completa, tal, que faz a emissão do cupom. Tem o NFC, né, a nota fiscal do consumidor eletrônica, e tem o SAT, que acontece em São Paulo. Tudo isso é cupom fiscal? Como é que funciona? Então, o cupom fiscal aqui em Santa Catarina e em São Paulo, com o nome de SAT, todos usam essa maquininha eletrônica, que muitos comerciantes reclamam pelo custo dela, né, que não é barata, né? E alguns anos atrás foi criado o NFC, existe uma legislação própria para isso aí, existe um prazo para todos os estados aderirem. Santa Catarina é um que não aderiu, entre eles Bahia, Espírito Santo e mais alguns não aderiram ainda, tá? Paraná já aderiu, nosso estado aqui do lado. Então, você faz as compras e já, através do computador, ele emite a nota fiscal, que é uma nota fiscal eletrônica, só que chamada nota fiscal C, NFC, de consumidor. Então, você não vai receber o cupom fiscal, não vai ter o problema dele apagar com o tempo, que o cupom fiscal apaga, você tem que tirar um xerox, se foi alguma coisa que tem que guardar. Né? Então, ela não precisa, isso pode ser guardado eletronicamente, vai para o teu e-mail, né? E traz esse benefício de controle, né? Nos sistemas, fica mais fácil você ter um sistema online, em alguns casos, para emitir essa nota. Legal. Fala aí, Pedro, a gente conversa muito com lojistas que tem essa dúvida sobre cupom fiscal. Então, a gente está esclarecendo alguns pontos aqui. E uma dúvida que a gente recebe com muita frequência de quem está olhando o nosso produto para virar nosso cliente, ou simplesmente fala com nossos consultores lá para tirar uma dúvida, para conhecer um pouquinho melhor o que a gente faz, que é quando que eu preciso emitir nota, quando que eu preciso emitir cupom, porque existe a NFE, que é a nota fiscal eletrônica, mas existe agora a NFCE, que é a nota fiscal eletrônica para o consumidor. Quando que eu preciso usar uma, quando que eu preciso usar outra? Vamos esclarecer para os nossos ouvintes isso. Então, quando a empresa é comércio varejista, ela tem que emitir o cupom fiscal.
Em alguns casos, se ela vende via internet ou e-commerce, ela vai ter que emitir a nota eletrônica para transporte, porque o transporte exige essa nota. E quando a venda é atacado, né, aí você tem que emitir a nota eletrônica, a nota fiscal eletrônica. Não tem como, não existe a possibilidade de optar, por exemplo, no varejo pela nota eletrônica, que o Estado não autoriza isso, no varejo, não autoriza. Então, quando você é varejo, tem que emitir a nota no cupom fiscal, e quando você é atacado, nota fiscal eletrônica. Por exemplo, no Paraná, que não tem mais o cupom fiscal, então os varejistas emitem a nota fiscal de consumidor, que é NFC. Perfeito. Então, existe aí algumas... Pode acontecer as duas coisas, né? Posso ser varejista e ter que emitir nota fiscal eletrônica também para alguns casos, como você falou, para transporte ou quando eu estou vendendo para alguém que não é uma pessoa física, uma empresa. É isso? O que acontece assim, você tem, por exemplo, vai num supermercado grande aí e ele é atacado e varejo. Né? Então, para as pessoas que compram lá na frente, elas vão comprar e pegar pelo CPF e receber o cupom fiscal. Aí aquela que vai comprar para a sua empresa, né, ou, sei lá, um restaurante ou uma papelaria e vai comprar em quantidade maior, aí ela tem que receber a nota fiscal eletrônica. Então aí o supermercado emite o cupom no caixa e emite uma contranota para suportar essa nota fiscal na contabilidade, que seria a nota fiscal eletrônica. Perfeito. Como atacado. Então, para a gente pegar os casos a grande maioria, para a gente dar uma simplificada, nota fiscal eu emito quando eu estou vendendo para uma empresa, né? Isso, CNPJ do outro lado. O cupom é quando eu estou vendendo para um CPF do outro lado. E aí eu posso, em algumas exceções, eu tenho que emitir a nota fiscal para um CPF quando eu preciso botar mercadoria para uma transportadora e situações específicas. Mas, em regra geral, o varejo tem que ter o cupom fiscal e também nota fiscal para casos específicos, como devolver uma mercadoria para um fornecedor, enviar alguma coisa para um transportador. Na devolução também. E quando você vai comprar uma TV, por exemplo, não vai guardar o cupom fiscal, ele vai... Então você vai até o guichê da emissão de nota e pede para eles emitirem no CPF, eles emitem também essa nota, não obrigatoriamente, mas a pessoa prefere, né, para guardar, ela dura mais tempo. Então é mais simples para quem só atende pessoa jurídica, que é só nota fiscal e aí não precisa se preocupar com o cupom. Se atende o consumidor final, pessoa física tem que ter o cupom. Isso. Aguardamos ansiosos que Santa Catarina saia logo, já existe o projeto, está em andamento. A NFC, isso vai melhorar bastante na redução de custo, né? As empresas de prestação de serviço do ramo de eletrônico vão poder atender esse pessoal também, né? Vai ficar bem melhor. Perfeito. E aí vem uma outra dúvida comum para a gente, que é o MEI. Qual é a obrigação que o MEI, o microempreendedor individual, tem em emitir cupom, nota? Como é que funciona? Então, o MEI foi criado para atender o pessoal de rua, né? Hoje tem uma vasta lista de pessoas que podem ser MEI, né? Com exceção de alguns. Quase a sua maioria podem ser MEI. No início não, era só para ambulante e alguns prestadores. Tem um volume grande hoje de MEI. Justamente, Quem pode não emitir nota do MEI é quando você vende para pessoa física. Então, aquele cara que tu presta serviço ou vende uma mercadoria para pessoa física, você está desobrigado de emitir a nota fiscal, você como MEI. A partir da hora que você vendeu para um CNPJ, você tem que emitir a nota fiscal contra aquela pessoa para comprovar a venda para ela, que ela vai lançar na contabilidade, a pessoa física não necessita disso. Então, se eu tenho um estabelecimento pequeno, comércio pequeno, me enquadro dentro do MEI a nível de faturamento, atinjo as regras do MEI, eu só atendo pessoa física, eu não preciso emitir nem nota nem cupom. Nem nota nem cupom, desde que obedeça, né, as regras do MEI. As regras do MEI. Faturamento até R$6.000 por mês, total 80 mil por ano. Perfeito. 6 mil alguma coisa. Legal. E a gente está falando de tudo isso, todos esses documentos fiscais agora, todos eles têm, como você citou bem, tracinho E no final, que é o documento que significa que ele é eletrônico. Isso. Para emitir um documento eletrônico,
eu preciso de um software, eu preciso de um certificado digital também, né? Então, esse documento ele é assinado digitalmente e é assinado por um certificado digital. Então, todo mundo o empreendedor hoje nasce, ele já tem que buscar um certificado digital, já tem para poder emitir documento só com certificado digital. É isso? É isso aí. A emissão da nota fiscal de produtos, no caso, o cara que é varejista ou a empresa que vende muito e devolve muita mercadoria, né? Por exemplo, uma loja de sapato que volta e meia alguém vai, não deu certo, está descascado, e ela tem que emitir a nota fiscal de devolução via eletrônico, é um dos casos, obrigado. Ela tem que ter o certificado digital. E o software, né, tem que procurar uma empresa credenciada ao Estado, onde você vai poder emitir a nota através daquele software. São software onde tem alguns controles de estoque, alguns com controle financeiro, outros não. Mas ele vai ter que optar por um desses software aí. A mesma coisa na prestação de serviço. Idem para prestação de serviço. Se você só que na prestação de serviço, algumas prefeituras exigem o certificado digital, outras não. Aqui na nossa grande Florianópolis, por exemplo, Florianópolis exige o certificado digital. As outras apenas o acesso online. Então você se credencia na prefeitura e acessa online e emite a sua nota fiscal. Praticamente um pré-requisito hoje para se tornar um empreendedor de varejo é o certificado digital. Certificado digital. Legal. A gente conseguiu dar uma passada aqui sobre a legislação, de onde é que veio o nascimento desses documentos fiscais, a nota fiscal. Você falou sobre o CTE, né, que é o conhecimento de transporte, que é a nota fiscal do transportador. A NFE, que é a nota fiscal eletrônica. A NFSE, a nota fiscal de serviço, que é para prestadores de serviço. A gente falou sobre o NFCE, que é a nota fiscal do consumidor eletrônica, que é o cupom fiscal eletrônico, que em alguns estados é o SAT, em alguns estados ainda é o ECF, mas todos eles já estão no caminho de se tornar documentos eletrônicos. E parece que tudo tem mais coisas pesadas relacionadas à legislação, à obrigatoriedade, pontos um pouco mais que forçam o empreendedor a ter que se adequar. Esses pontos aí estão praticamente ligados à obrigatoriedade. Quais são os riscos que se correm em não se adequar certamente à legislação? Então, os riscos são quando você não emite uma nota, você está sonegando, né? Então está deixando de cumprir com o seu dever de consumidor e de empresário, de emitir a nota, não está pagando imposto, né? O imposto é uma regra federal criada para poder manter a máquina governamental, né? Então, se você não emite a nota, você está à margem da lei, pode ter algumas multas pesadas, né? E inclusive ser executado pelo Estado ou pelo município pela não emissão da nota fiscal. E um ponto que eu gosto de acrescentar sempre é que quanto mais desorganizado se está nesse aspecto, mais difícil é para a contabilidade depois fechar o mês lá. Ela precisa prestar as contas, mas não está emitindo documento, ou não tem um bom software que ajuda nesse envio de informações e tudo mais, está meio desorganizada a casa, acaba gerando esse contratempo para a contabilidade e aí gera risco também da contabilidade não conseguir fazer a apuração correta, né? Então atrapalha a vida do contador também, né? E muito, né? Então, quando você não tem toda a documentação apta para poder ser contabilizada, não tem todo o controle, já a contabilidade não vai conseguir fazer todo o trabalho dela, né? O empresário, a gente vê dentro da empresa do meu escritório contábil, ele passa a não funcionar corretamente. Todo aquele empresário que não tem esses controles, ele fica sem não tem um controle, acaba fechando as portas, porque entende que se ele não emitir nota, ele está ganhando com isso, e no final ele não está ganhando. Existem pessoas que exigem a nota, que pedem a nota, então isso atrapalha a vida do empregador, do empresário, e atrapalha a vida do contador, do fisco, e assim vai essa escala. Né? Então, a partir da hora que ele começa a emitir um total de nota, do total do seu faturamento, ele vai acostumar com esse custo e entender que aquilo passa a virar uma rotina dele. Né?
assim, você vai colocar o filho na escola e tem que pagar o colégio. Então você tem uma empresa, tem que pagar os impostos que são devidos, assim como ter uma casa, tem que pagar o IPTU. Perfeito, perfeito, um bom ponto. E eu sou um grande fã do projeto da nota fiscal eletrônica, que depois derivou aí o cupom eletrônico e tudo mais, porque começou a organizar melhor isso, de uma maneira mais inteligente que o governo criou e com custos que cabem, não impactam tanto para o empreendedor, né? E deixou regras iguais para todo mundo, regras mais igualitárias para todo mundo, né? Então não é só o grande que tem que fazer, não é só o pequeno, então as regras já estão abrangendo todo mundo. Então eu sempre gosto de trazer o tema de cupom fiscal quando eu estou conversando com algum lojista e tal, não pelo lado negativo, ok, tem obrigatoriedade, regras são regras, eu optei por jogar esse jogo, eu tenho que seguir as regras. Mas tem coisa boa que vem de brinde, vamos dizer assim, a partir do momento que eu começo a virar a chave na minha cabeça que emitir cupom fiscal, emitir nota fiscal é uma coisa boa. Pode citar para a gente no teu ponto de vista, assim, alguns pontos, alguns benefícios de se trabalhar emitindo corretamente o cupom fiscal, a nota fiscal eletrônica? Olha, são muitos, né? Primeiro, o controle, né? Primeiro, você vai ter um controle exato daquilo que você ganha e do que você gasta, né? Então, você vai comprar tudo com nota fiscal, né? Vai exigir de todos os teus fornecedores, teus prestadores de serviço, a nota fiscal emitida, né? Tu vai ter esse controle contabilmente online, em alguns casos até em tempo real, né? Então, tu vai receber tudo com nota e vai vender tudo com nota. Então, tu vai saber se recebeu 100, gastou 50, gastou 80, porque tu vai ter o controle alinhado. A contabilidade vai poder te assessorar 100% nessa tua exigência, né? O controle de estoque também, para quando é comércio, né? Então, você vai ter, muitos desses sistemas já tem um controle interno, então você vai saber o que entra, o que sai, quando está acabando o produto, não precisa aguardar, esperar o cliente vir procurar e pedir, não tem. Né? Então você vai ter um controle lá dentro do teu estoque, saber que isso está acabando, já vai alinhar com o fornecedor para comprar esse produto. Ou quando vem um vendedor, né? Ainda existem os vendedores, que apesar de nós estar na época digital, existe o vendedor que vai visitar essas empresas, né? Você já vai poder olhar lá e dizer, não, quero isso, já está tudo separado. Alguns sistemas devem até já dizer que está faltando, avisar para o cara. Então, são controles importantes que nós, brasileiros, estamos entendendo que precisa. Né? Isso veio realmente... Também sou fã da nota eletrônica e desde que iniciou a gente apostou muito nisso e torcendo que todos os clientes passassem a optar né, pela missão. Legal. O que eu tenho observado na história da Hyper, a gente acompanhou bem essa transição do cupom para o cupom eletrônico. A gente já nasceu, a Hyper tem 7 anos, já nasceu na época da nota eletrônica, mas eu tenho observado que o empreendedor está com uma maturidade muito maior. Então as pessoas já vêm já com a cabeça de fazer as coisas do jeito certo. Isso é muito bom no nível de maturidade aí que todo mundo ganha, né? E eu queria acrescentar uma contribuição, ao meu ver, em relação ao uso do cupom eletrônico, da emissão da nota, é que você passa para o seu cliente, consumidor final, uma confiança maior. Também. Porque o consumidor está pegando o cupom fiscal, ele subentende que aquela mercadoria veio de uma procedência correta e que aquela empresa é uma empresa correta, que vai honrar se precisar trocar, eu posso virar um cliente fiel porque é uma empresa que eu posso estabelecer uma relação duradoura. Não, é o contrário de quando você compra num lugar meio que cheira a clandestino. Aí fala, pô, será que isso quer mercadoria de boa procedência? Então tem tudo isso aí, tem mais segurança nos processos e controles, como você bem falou. A gente abordou no episódio 1, 2 e 3 sobre vendas, estoque e finanças, então esses 3 pontos são muito bem beneficiados quando você faz a emissão do documento fiscal de maneira correta, calcula o custo correto do produto, a contabilidade fica mais redondinha, consegue trabalhar melhor na eficiência de despesas, receitas e tudo mais. Então acho que tem mais coisa boa do que coisa negativa em relação, acho que a ótica ela é mais pelos pontos positivos da emissão do documento. É isso aí. E essa geração, né, a geração mais nova, ela vem buscando realmente fazer a coisa certa. Eles já nos procuram, dentro da empresa, do escritório contábil, já a legalidade. Né? Eles procuram estar
certo. Então, se tu começa certo, tu vai acostumar certo e vai trabalhar sempre certo. Né? Perfeito. Diferente do passado, que o costume era a administração do seu negócio pelo bolso. Se tiver dinheiro no bolso no final do dia, deu lucro. Se não tiver, faltou, deu prejuízo. Perfeito, legal. Muito bom, Luiz. A gente criou o Hiper já com um desses pilares, né, que é ajudar a emitir o cupom fiscal, a nota fiscal, mas o Hiper é uma plataforma que ajuda o micro e pequeno empreendedor de varejo a vender, a gerenciar o seu estoque, as finanças, as informações fiscais, as informações que vão para a contabilidade. Então a gente tem uma ponte muito fácil entre o cliente, o nosso cliente e a contabilidade. E o nosso foco é o micro e pequeno empreendedor de varejo. Então nós nascemos focados em ajudar o micro e pequeno empreendedor a ter mais chance de ter sucesso no seu negócio através de uma gestão mais simples. Queria te agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse 4º episódio. Acredito que agregou muito para os nossos ouvintes. Se quiseres falar algumas palavras finais, fica à vontade. Tiago, a gente fica contente também com o convite, né? Eu acho que é uma iniciativa boa. Todos os empresários deveriam ouvir esse tipo de conversa que a gente está tendo, né? Incentiva a legalidade, incentiva o crescimento. Se você tiver tudo ok, teu vizinho também, então a concorrência passa a ser igualitária, né? Hoje a concorrência não é uma concorrência leal, porque quem não emite nota, ou quem compra sem nota e vende sem nota, vende mais barato. Muitas vezes realmente esse produto que não tem boa procedência e a pessoa acaba depois se arrependendo. Então, se a gente tiver tudo legalizado, se você tiver com toda essa legalização, você vai acostumar com isso, você vai ter uma concorrência leal com os teus concorrentes, a padaria da esquina vai ser igual à padaria da outra, então não vai existir essa diferenciação. Então, a gente agradece pelo convite, ficamos contentes com esse convite e vamos esperar aí o andamento das coisas da nota fiscal de consumidor. Perfeito. Com ganho. Muito bom. E como é de praxe em todo o episódio da nossa websérie, tem um material complementar para a gente dar continuidade aqui na aplicação prática do que você ouviu aqui. Então, nessa página onde você está assistindo a esse episódio, tem um material logo abaixo onde você pode baixar um infográfico com todos os comparativos dos documentos fiscais que a gente falou aqui, qual é a finalidade de cada um, com algumas características bem importantes para ajudar você a entender melhor o que você precisa fazer para adequar o seu negócio, utilizar da melhor maneira o seu negócio. E se você quiser conversar com a gente, na lateral tem um formulário, você pode solicitar um contato da nossa equipe de especialistas que está disponível para conversar sem compromisso nenhum, entender algum problema que você está passando, alguma maneira que a gente pode te ajudar, seja com o nosso produto, ou seja com algum material ou alguma consultoria gratuita que a gente pode estar fazendo. Esse foi o 4º episódio, um episódio muito importante sobre documentos fiscais. Não perca o 5º e último episódio, nós vamos falar sobre meios de pagamento. Eu te vejo no 5º episódio. Um abraço.